Olá, professor. Olá, demais componentes da turma. O nosso grupo ele ficou responsável com o tema harmonização de palhadas e de forragens de baixa qualidade com a utilização de ureia. O nosso grupo ele é composto por Caio Vinícius, Elisângela da Silva, eu, Leonardo Sena e Luciano Henrique. A harmonização consiste numa técnica de adição de amônias palhadas, bem como o resto de cultivos ou forragens muito fibrosos, visando melhorar as características desses volumosos para que possam ser melhor aproveitados pelos ruminantes. Ela também permite transformar, a um baixo custo unitário, um material de baixa qualidade em um material capaz de manter o peso do animal e até fazê-lo ganhar algum peso durante a estiagem. A harmonização consiste em dois processos de massa de forragem tratada, a ureólise e a hidrólise alcalina, onde a ureólise consiste em uma reação enzimática que, na presença de urease produzida pelas bactérias ureolíticas sob condições ideais de umidade, transforma a ureia em amônia e esta gera efeitos na parede celular da forragem. E a hidrólise alcalina, que é resultante da reação do hidróxido de amônia, uma base fraca decorrente da alta afinidade da ureia em reagir com a água, e as ligações ésteres entre os carboidratos estruturais. Já nos benefícios da harmonização, podemos destacar como os principais o aumento da digestibilidade do material tratado, o aumento do consumo da matéria seca e proteína pelos ruminantes por meio do nitrogênio não proteico advindo do processo da harmonização, a elevação do teor de proteína bruta do material tratado e a preservação do material devido à ação fungiostática da amônia, tecnologia de baixo custo. Materiais que podem ser harmonizados. Os materiais que os produtores podem estar melhorando através da técnica da harmonização e assim ofertar os seus animais são palhas de milho, as palhas de feijão secas e as palhas de sorgo, os capins secos, maduros e fendas de baixa qualidade, e os resíduos da agroindústria, como a casca do arroz, o bagaço da cana, o bagaço do caju e as manivas de mandioca. Quanto maior a capacidade do material em termos da atividade enzimática, melhor será o resultado da harmonização. Dentre esses exemplos, se destaca a palha do milho, que é considerada como um dos melhores materiais a ser usada para harmonização. Vale a pena também ressaltar que precisa-se ter em mente que a harmonização serve para melhorar apenas materiais secos, fibrosos e de baixo teor proteico. Por isso, não há muito. Bom, pessoal, dando continuidade aí ao nosso trabalho, certo? Vamos agora comentar um pouco para vocês a etapa de como harmonizar, certo? Então, assim, dentro dessas etapas, temos aí 7 situações que são corriqueiramente feitas para fazer uma harmonização de qualidade, certo? Então, nós temos aí o dimensionamento da operação, nós temos o preparo do terreno, a trituração do material a ser harmonizado, nós temos o preparo da solução de ureia, nós temos o tratamento do material e, por fim, nós temos a última etapa que seria a vedação do sistema, certo? Bom, comentando um pouco aí para vocês sobre dimensionamento da operação, certo? O dimensionamento deve ser tratado de acordo com o formato espacial do material, ou seja, o mesmo deve ser amontoado em medas cúbicas preparadas de material convencional ou cilíndricos. Também podemos ser aproveitados silos que já existem na propriedade. O ideal é que já pegue esses silos que tenham na propriedade para diminuir os custos do proprietário, certo? Bom, em seguida nós temos aí o preparo do terreno, certo? Então, assim, o local da meda deve ser plano, bem drenado,
livre de enxurradas e próximo ao local onde os animais vão ser alimentados. O que é essa meda? Essa meda nada mais é do que o local que vai ser acondicionado, armazenado a minha forragem ou a minha pastagem, certo? E deve ser um local bem drenado para não acumular águas de chuva, por exemplo. Uma próxima etapa seria a trituração do material a ser amonizado. Então, assim, o nível ideal de umidade do material a ser tratado, seja eles palhas, capins secos ou entre outras, deve se situar entre 25 a 30% de umidade, certo? Então, assim, a palhada ou forragem deve ser picada ou triturada em pedaços não muito pequenos para proporcionar uma maior superfície de exposição. Ou seja, eu tenho que garantir que o meu limbo foliar, que a minha folha, ela vá ser acondicionada, que ela vá ser pegada essa amônia, na verdade. Então eu tenho que garantir que não triture tanto assim, para que eu possa garantir ao longo do tempo que essa minha amônia permaneça o maior tempo possível na minha pastagem ou na minha forragem, certo? Bom, uma outra situação seria o preparo da solução de ureia. A ureia deve ser aplicada na base de 4 a 5% do peso do material a ser tratado. Por exemplo, para 1 tonelada de forragem, aplica-se 40 a 50 kg de ureia. Essa é uma proporção que se leva em consideração normalmente, certo? Geralmente, o que é que se faz? Para fazer essa diluição, na prática, se pega 1 kg de ureia e se dissolve para cada 5 litros d'água. Isso considerando uma umidade de pastagem geralmente aí entre 25 a 30%. Se, por exemplo, eu tiver uma umidade de pastagem menor, de 20% ou menos, eu posso aumentar o volume de água diluído. Eu posso aumentar de 5 litros para cada quilo, aumentar aí de 8 a 10 litros para cada quilo de ureia, certo? Essa foto aí da direita é uma demonstração como é que se funciona na prática essa diluição, certo? Dependendo do porte da minha propriedade, eu posso fazer essa diluição com um sistema manual, ou se for uma fazenda de porte maior, eu posso usar uma bomba costal também. Bom, nós temos agora a etapa de tratamento do material, certo? Então, assim, a forragem ou palhada que se quer tratar deve ser acondicionada em camadas de 30 centímetros. Essa é a espessura ideal, certo? Cada camada deve ser ligeiramente compactada por pisoteio antes de se aplicar a solução, a qual deve ser uniformemente distribuída. Então, assim, esse pisoteio que se faz, esse leve pisoteio que normalmente se faz durante a execução, é para que eu possa diminuir os espaços vazios que estão entre as minhas folhas da pastagem, certo? Que é para que eu possa minimizar a perda da amônia para a atmosfera, por exemplo. Eu tenho que prender, segurar essa amônia por maior tempo possível para que ela penetre e se impregne na minha folhagem, certo? Bom, por fim, dessa etapa de como amonizar, nós temos a vedação do sistema, que também se assemelha a uma vedação quando se vai fazer uma silagem, certo? Então, assim, após concluída a aplicação da ureia em suas camadas, a meda deve ser rápida e integralmente coberta com plástico, de modo a evitar escapamento da amônia. Deve-se deixar alguma folga entre paredes da meda e o plástico, a fim de permitir espaço para a expansão da amônia no início do tratamento. É justamente esse pequeno espaço que eu tenho que deixar aí de alguns centímetros entre a parede da meda
E a minha lona plástica é justamente para garantir essa expansão dos meus gases, né? Porque a ureia ao longo do tempo vai reagir e vai provocar a liberação de gases, e esses gases vão ter que se acomodar nessa minha lona. Então eu tenho que garantir para que essa minha lona não estoure ao longo do tempo. E outra situação seria que esse meu topo da lona, na parte superior, eu tenho que deixar geralmente abaulada ou com um formato esférico, né? Que é para que eu possa, quando tiver a precipitação, essa água seja drenada para que não fique acumulada, certo? E eu também posso colocar na parte superior uma camada de solo, que é para que eu possa prender esses meus gases para que eles não sejam voláteis rapidamente, certo? Então pronto, pessoal, essa era a parte de como amonizar, certo? Então agora logo em seguida o pessoal vai continuar com a outra parte do trabalho. Como usar um material amonizado? O tempo de tratamento ele vai de acordo com a temperatura ambiente, que por sua vez ela vai influenciar no tempo de hidrólise da ureia. Sendo assim, no verão o tempo de tratamento vai ser de 15 dias e nas épocas mais frias ele vai aumentar para 30 dias. Caso a sua amonização foi bem sucedida, vai apresentar os seguintes sinais: aqui: escurecimento do material, consistência macia e o odor característico da ureia. Por conta desse odor da amônia, após a abertura da ameda, ela deve ser deixada sob areação por 2 ou 3 dias para a dispersão do odor da amônia, que caso isso não for feito, ele pode influenciar na aceitabilidade na hora de fornecer o alimento aos animais. Além disso, o gás da amônia ele é potencialmente explosivo. Embora não tenha nenhuma ocorrência de acidentes, deve ser salientado que deve-se tomar certas precauções na hora da abertura da ameda para não ocorrer nenhuma reação indesejável. O consumo pelos animais ele deve ser gradual, ou seja, no começo do fornecimento do alimento aos animais deve ser dadas pequenas quantidades e gradualmente a quantidade vai aumentando, que assim o animal ele possa se adaptar ao novo alimento. Mas de maneira geral o consumo é de ordem de 1,5% a 2% do peso vivo do animal em questão. No caso, se for um bovino, ele pode ser entre 4 kg a 6 kg por cabeça. E em ovinos e caprinos ele em torno de 1 kg por cabeça. Aqui eu coloquei uma tabela para ficar mais esclarecido aqui com números. Que aqui pode ser visto que a hemicelulose, a celulose e a lignina teve um decréscimo comparado com uma forragem sem o tratamento e uma forragem com o tratamento com ureia ou amônia anidra. Isso vai aumentar, a digestão vai ser mais rápida e o tempo de passagem vai ser reduzido. Além do teor de nutrientes, da proteína bruta, pode ver que ele teve um acréscimo. Aqui, por fim, aqui as fontes que foram utilizadas para a conclusão do trabalho e as questões referentes ao assunto. Então é isso. Chegamos aqui no fim da nossa apresentação. Espero que tenha ficado tudo claramente entendido.